Olá, eu sou Madison Marques. Eu vou agora responder a questão que vale 3 pontos no trabalho de fenômenos oscilatórios. E ao decorrer do vídeo você vai perceber que está bem explícito todo o raciocínio. Eu vou mostrar já escrito, porque já vai me ajudando na hora do vídeo. Então já vamos para a resolução. Na questão a gente consegue perceber já que ela descreve dois momentos em que a esfera e a mola se encontram. Um quando está em repouso e o outro quando está em liberação. O sistema foi liberado. E o que a gente pode fazer aqui é utilizar justamente essas duas relações. A primeira é quando ela está em repouso, que no caso a velocidade é zero. E a segunda, que no caso é quando a mola para de exercer força sobre a esfera. Então, tendo em vista esses dois momentos, a gente pode fazer que a gente pode utilizar a lei de conservação de energia para esses momentos, que no caso envolve duas forças, né? Duas energias, que é a energia elástica e a energia cinética. Porém, existe a distinção entre a energia cinética e a energia cinética rotacional. A energia cinética rotacional se refere mais à energia em cada ponto daquela esfera. Cada ponto vai ser diferente a energia dependendo da distância que ela está do eixo de rotação da esfera. Então, para a gente ter a consciência disso, a gente pode fazer que a energia cinética de rotação é energia cinética, porém, como eu falei, é em cada ponto é unitário. Então é a soma desses pontos. E a gente pode ter noção também de que o V, que é a velocidade angular, tem relação com a frequência angular e o raio. E o raio, que no caso é a distância entre o eixo do ponto e o eixo de rotação. E aí a gente usa, né, V igual a ômega vezes R, e substituímos aqui no V. Com mais um passo à frente, a gente consegue distinguir, a gente consegue elevar ao quadrado o ômega, o W, que é a frequência, e o R, que é o raio. Quando a gente eleva eles ao quadrado, que a gente faz essa operaçãozinha, a gente consegue obter m vezes r ao quadrado, que na verdade significa que esse valor aqui significa nada mais, nada menos que o momento de inércia daquele objeto. Mas, como a gente está se tratando de uma esfera maciça, a gente tem que o momento de inércia de uma esfera maciça é 2/5 de m vezes r ao quadrado. Então, a gente vai substituir lá, vai substituir nessa formulazinha aqui, 1 sobre 2 vezes i vezes w ao quadrado. E a gente obtém, fazendo as continhas, a gente obtém 2/10 vezes m vezes r ao quadrado vezes frequência angular ao quadrado. Quando a gente substitui esse valor aqui que a gente encontrou para energia cinética rotacional na equação da conservação de energia, a gente obtém esses valores aqui. A gente pode cortar os dois, e aqui a gente, no caso, multiplica os dois em cada lado, corta aqui, e aqui a gente divide o 10 por 2, que no caso vai aparecer aqui em cima e pode dividir. No caso, a gente pode ter que a velocidade angular é V igual a frequência vezes R, como a gente já viu antes, e a gente pode manipular a frequência com relação a V sobre R. E aí nos resulta em kx ao quadrado, que é a manipulação dessa daqui, porém substituindo o ômega na equação por esse valor, a gente obtém esses valores aqui, porém com a diferença da substituição de ômega para V sobre R. E aqui eu já elevei ao quadrado, em cima e embaixo, que ele está elevado ao quadrado aqui. E aí a gente pode fazer o MMC, que é a soma desse com esse, e a gente obtém esse valor aqui com MMC. Lembrando que m vezes v ao quadrado aparece nos dois termos, então a gente pode fazer a soma, o MMC, kx ao quadrado, igual ao valor que a gente encontrou, isolando a velocidade,
a gente obtém esse valorzinho aqui, jogando o quadrado virando raiz, a gente obtém esse valor. E essa é a nossa velocidade máxima. Tendo em vista que a questão B está pedindo o período do sistema, sempre quando eu vou responder alguma questão envolvendo um desses termos, a procura de algum desses termos, eu tento sempre buscar uma fórmula que contenha ele nessa fórmula. Então, com relação ao período, existem várias formas que existe a presença do termo do período. Então, vamos usar aqui a questão, a fórmula da frequência angular. Que na frequência angular nada mais é que 2π sobre t, que é o período que a gente está querendo. Beleza, eu tenho o termo que eu estou procurando. Porém aqui, como a gente viu na questão letra A, nós não temos o ômega, nós não temos a frequência angular. Com isso a gente vai precisar ainda encontrar essa frequência angular. Para isso eu vou procurar uma outra fórmula que contenha essa frequência angular com termos que eu já conheço. Que aqui eu encontrei a equação da velocidade, que a gente usou aqui também. Que é a velocidade igual a ômega, velocidade angular, que é igual a frequência angular vezes o raio. A gente vai usar essa mesma fórmula aqui, porém tendo em vista que a velocidade nada mais é do que a derivada da posição. Então a gente pega a equação da posição, deriva ela e vamos usar para um valor específico, que no caso a gente quer a velocidade, a gente tem a velocidade máxima e nós queremos o período nesse caso. E derivando a gente consegue encontrar essa equação aqui. Porém, quando a gente está querendo velocidade máxima, nós podemos reduzir essa equação para essa equação aqui. Porém, o sinal é negativo. Entretanto, aqui nessa questão não faz diferença de ser negativo ou ser positivo, porque é módulo. Aqui no caso seria um módulo da velocidade. Então, a parte do negativo não precisa estar aqui, já que é módulo e negativo e positivo, o módulo sempre será o mesmo. O que diferencia mesmo é a direção e o sentido, né? Mas como é um módulo, essa equação aqui está certa e vale para a nossa questão. Beleza, agora vamos substituir aqui esse termo. Quando a gente substitui, a gente obtém esse valor aqui. Vamos substituir pelo valor que a gente já encontrou da velocidade na questão letra A. Com isso, a gente vai conseguir substituir. A gente vai igualar aqui 2π. A gente sabe que o x é elevado ao quadrado e a raiz quadrada, quando tem um número dentro multiplicando ao quadrado, pode sair. Então, o x pode sair porque está sendo elevado ao quadrado. Então, ele sai da equação e o x que estava desse lado vem para esse lado, dividindo, porque aqui está multiplicando. Ele corta com o x que estava lá dentro e nos resulta em apenas esse valor aqui. Aqui, como a gente está querendo o período, a gente isola o período, fazendo os termos matemáticos, a matemática da coisa, a gente obtém esse valor aqui para o período, que é o que a questão está querendo. Agora vamos para a última parte da nossa questão. Ela pede a força resultante máxima sobre o centro de massa da esfera. Quando se trata de força resultante, a gente lembra logo de Newton, porque ele foi muito importante para esse tipo de questão, para esse tipo de problema na nossa vida, na nossa realidade em si. Então, vamos usar ele aqui e a gente vai descobrindo como conseguir encontrar essa resposta. Dado que a força resultante, através da segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração, a gente vai utilizar essa fórmula, porém a gente não tem a aceleração. Nós sabemos que a aceleração é a segunda derivada da posição. Com isso, a gente obtém esse valor aqui. Entretanto, como a gente está se tratando de valores máximos, de velocidade máxima, a gente pode substituir, como nós fizemos na outra relação com a velocidade, para essa verdade aqui, que é a frequência angular ao quadrado vezes a posição, que é o que a gente consegue adquirir através desses valores aqui. A gente sabe que isso aqui é
a posição. Se trata da função posição. Então, substituindo, já que nós podemos colocar em relação a x na nossa questão, nossa resposta, nós podemos inserir ele aqui. Então, mas esse valor aqui vai continuar aqui. Entretanto, como a gente está tratando só do módulo, nós podemos tirar, porque é independente, como eu expliquei na outra questão. Substituindo a aceleração aqui na segunda lei de Newton, a gente obtém esse valor aqui, onde m é o emissão dado na questão. A gente substitui também a frequência angular, que a gente já sabe a relação, que é 2π sobre t. Aí eleva ao quadrado, porque tem que elevar, aqui na fórmula já está elevado. Então, substituindo o período pelo período que a gente encontrou anteriormente, a gente corta os 2π e sobra esse valor aqui no denominador. A gente faz a multiplicação. Houve um corte no vídeo porque o armazenamento do celular acabou. E aí eu tive que apagar algumas coisas para poder voltar a gravar. Continuando. A gente faz as manipulações matemáticas aqui. E ao final dessa manipulação a gente tem 5k no numerador e sobre 7m no denominador. Porque a gente inverte a fração quando sai do denominador para o numerador. Como a gente tem raiz quadrada e está elevado ao quadrado, a gente corta os dois e sobra só o valor que está dentro dos parênteses. Com isso, o x, que é a posição, e o m, que é da massa, vai acompanhando. Ele corta porque está no denominador e aqui está multiplicando, eles vão se cortar. O que sobra é esse valor aqui. A gente encontra então a força resultante, que significa que é 5k, que é a constante elástica, vezes a posição, vezes o x inicial lá, que estava deformado, sobre 7. Ok. Ele também faz uma pergunta, que é se a força depende da massa da esfera. Ela não depende, e como a gente vê aqui, elas duas se anulam, ela não depende da massa da esfera, porque a massa não sofre, não influencia a força em si. Ela só seria um ator, um termo influenciável se tivéssemos atrito no sistema. Como a questão já nos deu que não tem atrito no sistema, então não vai precisar da massa em si, porque ela não está atuando, não está gerando uma força nela. Apenas a força elástica está fazendo uma influência sobre a esfera. Então, a única relação que a gente tem é essa aqui, que envolve justamente os fatores elásticos da mola, que é a única força que está fazendo influência sobre o objeto de estudo, que é a esfera. Então, já que não tem atrito, não vai ter massa influenciando, então não vai ter a massa como força, como um termo principal da força resultante no final. Então, é isso.